Pera aí. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida nesse sábado, dia 12. Esse sábado ao qual nós continuamos e vamos continuar a tratar da semana 28, mas estamos encerrando essa semana abençoada, mas que você continue a manter essa palavra que veio ao seu coração durante toda essa semana, acesa e viva, para que você continue a viver a vontade de Deus. Mas, antes de tudo, vamos começar da melhor maneira possível. Eu te convido a você que está em casa e pode assim fazer, a se colocar de joelhos no seu lugar. Se porventura você está no trabalho ou a caminho dele, dobre o seu coração diante de Deus e vamos orar juntos ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos pelo cuidado, pelo teu amor, pela tua provisão diária, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Deus, porque temos visto, Senhor, a tua boa mão, Senhor, em nós. Pedimos a ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, o nosso coração no Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor Jesus, nos livra, Senhor, do maligno. Guarda, Senhor, a nós, aos nossos familiares. Guarda os nossos, Senhor, protege, livra eles de todo mal também, Senhor. Que possamos ser abençoados, protegidos pelo Senhor, Pai. Nós pedimos a tua bênção. Pedimos também, Senhor, nos capacita em tudo o que vamos realizar e fazer hoje. Que a sabedoria do Senhor venha sobre nós, que a capacidade que vem do alto também, Senhor, venha sobre cada um de nós. Que possamos empenhar, Senhor, aquilo que vamos realizar e fazer, Pai, nesse dia, da melhor maneira possível, Pai. Aqueles que estão trabalhando neste sábado, Senhor, dá a eles, Pai, a prosperidade em tudo que eles fizerem, Senhor, a diligência, Senhor, que eles possam estar, Senhor Jesus, compenetrados naquilo que eles vão realizar e fazer, Pai, e que tudo venha a ser próspero, Senhor Jesus, abençoado pelo Senhor. Aquele que está descansando, que tenha um dia tranquilo, abençoado e guardado pelo Senhor, em paz, Senhor Jesus. Também naquilo que eles colocarem à mão, que possa, Senhor Jesus, dar certo, Pai. E assim possamos ver, Senhor, o teu agir, o teu mover sobre as nossas vidas, Deus. Nós dependemos, nós precisamos do Senhor em tudo, Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Abençoa-nos, Deus. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa vida em Ti. Nos livra, Senhor Jesus, de fazermos aquilo que não é a Tua vontade, Pai. Que possamos estar andando, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, Pai. Eu peço também, abençoa a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão participando deste devocional, Pai, através das redes sociais. Independente do horário, Senhor, ao qual eles estão entrando, Senhor, nesse devocional, que da mesma forma, Senhor Jesus, assim como naquela parábola dos trabalhadores, Pai, cada um receba a Tua porção generosa, Senhor. E assim eles possam, Senhor, estar sendo abençoados, Deus. E assim guardados pelo Senhor. Tenham, Senhor Jesus, na mão da vida deles, Senhor, a bênção, a prosperidade, a vida, Senhor. Eu peço também, Senhor, abençoa a vida do pastor Joel. Guarda o Teu filho, derrama sobre ele a Tua bênção. Prospera, Senhor, a vida do Teu filho, a Léo, Senhor. Também, Senhor, as filhas, os netos, Senhor, do pastor Joel, os genros. Que o Teu cuidado venha sobre essa casa, sobre essa família. Cuidando, Senhor Jesus, e protegendo a cada um deles. Também a cada pastor, a cada presbítero, Senhor. Que nessa localidade, Senhor, se fazem, Pai, corpo do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, guardar. Deus, abençoa, Senhor, a cada um que participa e congrega, né, neste lugar, aqui no Mandaqui, Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Mas eu estendo a minha oração e peço por cada um, Senhor Jesus, que está, Senhor, nesse lugar, Senhor, nessa hora, participando desse devocional. Cada igreja, Senhor, que está sendo representada, Senhor, por um membro, por um dirigente. Oh Deus, que o Senhor possa derramar a Tua bênção também sobre este lugar. E que neste lugar também seja uma casa de bênção da Tua glória e louvor, Pai. Que o Senhor possa tratar, falar ao nosso coração, agir em nossas vidas, transformar, Senhor Jesus, a cada dia mais
nós, Senhor, a cada um de nós, para nos parecermos mais com Jesus, Deus. Nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Pedimos, Senhor, reina em nossos corações, reina em nossas vidas. Manifesta, Senhor, o teu querer, o teu agir, o teu mover sobre cada um de nós, Deus. Nós precisamos de Ti, oh Pai eterno e Pai santo. Tu és maravilhoso, o Senhor é excelso, o Senhor é grande, Senhor, e nós nos rendemos totalmente a Ti, Senhor Jesus. Nos dobramos diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és o nosso auxílio, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa torre forte, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor é a estrela da manhã que ilumina os nossos caminhos. O Senhor é o pão da vida que nos alimenta e nos dá sustento. O Senhor é a água da vida, Senhor, ao qual, Senhor, podemos beber e não ter mais sede. O Senhor é o nosso Senhor, Deus forte e poderoso, aquele que é vencedor nas batalhas, aquele que não tem, Senhor, derrotas, mas só vitórias. O Senhor nos faz vitoriosos e nós somos mais do que vencedores em Ti, Jesus. E nós rendemos o nosso coração, a nossa vida, a nossa devoção, a nossa entrega nesta manhã. Que o Teu nome seja engrandecido, bendito, glorificado. Oh Deus, que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Oh Pai eterno, nós precisamos do Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, e por isso estamos neste lugar, Senhor, neste momento devocional, entregando esse tempo diante do Senhor. Que o Senhor nesse tempo seja louvado, engrandecido e glorificado, e que através desse tempo as nossas vidas sejam tocadas, impactadas, transformadas pelo Senhor, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Rendemos o nosso coração e tudo que somos. Que o Senhor seja glorificado, Pai. Que o Senhor seja adorado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Se coloque de pé no seu lugar e vamos engrandecer o nome do Senhor em nome de Jesus.
aplauda ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Obrigado, Thalita, Deus te abençoe em nome de Jesus. E como eu já falei, estamos encerrando essa semana 28, falando sobre a adoração refletida pela visão ampliada. E nesse sábado, dia 12 de julho, nós temos o nosso VIP na página 241 da Agenda Apacentai, o Pequeno Rebanho. É o texto ao qual nós tratamos toda essa semana, mas sempre com algo poderoso da parte de Deus sobre a nossa vida. E o texto, você já bem sabe, Isaías 14, o verso 12 ao 15. E vamos ler esse texto. E a palavra do Senhor diz: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a palavra continua e diz: mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Pastor Joel escreve a seguinte aplicação na Agenda Apacentai: quando Lúcifer não se dispôs a crer que era uma criatura de Deus, então se colocou na condição de julgar-se autossuficiente. Assim caminha a humanidade, preferindo dar crédito a uma explosão cósmica como responsável pela existência humana, pois assim se livra da dependência de um Criador e passa a ser o seu próprio Deus. Seria esse o seu caso? O pastor Joel pergunta. Seria esse o seu caso? Toma cuidado, irmão, para não se deixar cegar e não ver Deus. Deus é, e isso se vê em todas as coisas. O Senhor se mostra e se revela a nós usando todas as coisas deste mundo, usando a natureza e usando o próprio ser humano. É complicado, irmãos, e é infundado a gente ficar verdadeiramente acreditando que é um acaso a nossa existência. É um acaso existir o sistema solar, é um acaso existir a Terra dentro de um sistema solar de 8 planetas, o único planeta a ter um ser vivente no sentido de homem, mulher. É muito acaso as células dos seres humanos se juntarem e formarem um corpo totalmente complexo. Algo que até hoje é estudado pelos homens e que até hoje não tem uma ciência exata. Eu acredito, Ângela, que é ter muita fé para acreditar em tudo isso e não acreditar que um Deus, um Criador, um ser onipotente, todo-poderoso, que criou todas as coisas, é ter muita fé. E a verdade é que já se aplica a muitas coisas hoje, se a gente pesquisar, que nessa tese, que não passa de uma tese, é somente uma tese, e se tem já muitos argumentos contra essa tese do Big Bang. E nós precisamos então parar de querer solucionar uma coisa que já está solucionada. Existe um Deus, existe um Criador, e Ele se revela em sua criação. Romanos 1, o verso 20 ao 25 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus,
nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos, e em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem semelhante aos seres humanos, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Irmãos, há algo no nosso coração chamado orgulho. Esse algo no coração precisa ser combatido todos os dias. Porque esse orgulho nos leva a querer sermos independentes. Nos leva a querer ser dono do nosso próprio nariz. Esse orgulho, essa vaidade que todos os dias trabalha em nossas vidas, quer nos levar a viver uma vida que venhamos controlar tudo o que vamos realizar e fazer e controlar também o nosso destino. Mas precisamos, como eu falei, tomar cuidado. E precisamos batalhar contra isso todos os dias. Porque esse mau desejo, esse orgulho, essa vaidade, nos quer levar para longe de Deus. E quer nos levar a viver uma mentira. Porque nós somos criaturas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos algo ao qual Deus fez. E Ele se revela a nós através da sua palavra e também através da natureza e tudo que existe. E precisamos crer que Ele existe e crer em sua palavra. O salmista, ele entendeu que na simplicidade da fé e da vida, ele encontra salvação, paz e alegria em Deus. Ele diz assim no Salmo 116, o verso 6 ao 9, ele fala: o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao Senhor, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nós queremos muito e gostamos muito daquilo que é extraordinário. Nós gostamos muito daquilo que foge ao natural. Nós gostamos muito daquilo que abala, aquilo que impressiona. Mas o salmista, ele olha e fala assim: o Senhor, Ele vela pelo simples. E eu vejo esse simples como aquele que tem uma fé simples. Como aquele que tem uma fé pura, uma fé que é no princípio da palavra, aquilo que a palavra diz. E nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho de Deus. Vivermos a simplicidade da fé. Voltarmos a essa simplicidade do crer, e somente crer, isso já basta. A palavra diz, e isso já basta. Agora queremos explicações, queremos ouvir de pessoas algo assim impactante, impressionante. Buscamos na internet, no YouTube ali, ficamos ali vidrados naqueles que falam bem, naqueles que têm boa oratória, naqueles que revelam algo assim surpreendente da palavra de Deus. Mas devemos voltar à simplicidade do Evangelho, voltarmos à simplicidade da fé, vivemos no que olharmos e vemos a palavra de Deus falando, é assim, nós olharmos e falarmos, é assim. E o salmista encontrou a fórmula para não se perder no rumo da fé. Ele coloca o Senhor sempre diante dele. O Salmo 16, o verso 8 e 9 diz: tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Ter o Senhor sempre diante de você, meu irmão, é buscar colocar o Senhor em tudo que você faz, em tudo que você vai realizar, em todo momento da sua vida.
É acordar já pensando na palavra e pensando no Senhor. É ir dormir pensando na palavra e pensando no Senhor. É buscar o Senhor durante o seu dia, tendo tempo com Ele, em intimidade, em oração, na leitura da palavra. É buscar o Senhor na igreja, no templo, em comunhão com os irmãos. É colocar o Senhor diante de você. Pessoas estão sendo enredadas dentro da igreja, porque falta colocar o Senhor diante delas. Essas pessoas, porque estão na igreja, acham que só o fato de estarem na igreja já são pessoas que estão em Deus. Mas muitos dentro da igreja estão sendo enredados por Satanás e vivendo uma vida, vivendo a sua vontade, o seu querer, sem se colocar diante de Deus. Por quê? Porque estão deixando de colocar Deus à sua frente. Não faça isso, meu irmão. Coloque Deus diante de você todos os dias. Procure a palavra, busque orar a Deus, busque intimidade, ande com pessoas que são abençoadas e gostam de e vivem com Deus, andam com Deus. E viva a simplicidade do Evangelho. Creia em Deus, creia em tua palavra. O apóstolo João, na sua primeira carta, João 5, o verso 4, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé. É triste ver como está andando o evangelho pregado em algumas igrejas. Pessoas que querem ver e viver do espetacular e começam a inventar coisas. E começam a criar coisas. Começam a criar misticismo dentro da igreja. Coisas místicas dentro da igreja. Querem viver no algo sobrenatural e para buscarem esse algo sobrenatural começam a se colocar diante de coisas que não estão escritas na palavra. E isso é o mal dentro da igreja nos dias de hoje. E nós precisamos fugir deste mal, irmão. Porque se queremos viver coisas extraordinárias, precisamos viver na simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho que nos leva a viver o sobrenatural é fé. É crer em Deus e em sua palavra. E aí a própria palavra responde, Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Para, meu irmão, de querer ficar buscando coisas novas, no sentido de coisas sobrenaturais, assim, no sentido de coisas que são inventadas por homens. Comece a viver a palavra de Deus. Comece a crer na palavra de Deus. Quer viver o sobrenatural? Olhe para a palavra de Deus e viva e busque viver todos os dias essa palavra. Certamente você verá algo sobrenatural acontecer na sua vida, porque você verá o Senhor, você verá a grandeza do nosso Deus, você verá que Ele está cuidando de nós, que Ele tem protegido e abençoado a sua vida, você verá a salvação do Senhor, você verá um lugar aonde nós vamos habitar, num lugar aonde não há choro, não há ranger de dentes, num lugar aonde habita a justiça e a paz constantemente. Então, olhe para a palavra de Deus, viva na simplicidade da fé e creia, porque assim você viverá o sobrenatural. Fuja dessas coisas grandiosas, no sentido de novidade, de coisas que querem colocar misticismo, coisas místicas na palavra de Deus. Não viva isso, não busque isso, irmão. Busque a palavra de Deus simples, pura, porque essa palavra é o que nós necessitamos para viver debaixo da vontade de Deus. Lúcifer, ele quis viver algo sobrenatural, ele se orgulhou e ele, no seu orgulho,
ele quis ser igual a Deus e ele quis se assentar no trono de Deus. Não queira se assentar no trono de Deus, meu irmão. Não queira se colocar acima de Deus, acima da palavra de Deus, não. Coloque-se debaixo da poderosa mão de Deus, se humilhe debaixo dessa poderosa mão, se colocando debaixo da sua palavra, querendo viver a palavra de Deus. Assim você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida aqui, nessa terra. Mas sobre todas as coisas, você vai viver uma eternidade com Deus, em alegria, gozo, em sua presença. Faça isso, meu irmão. Viva a palavra de Deus, busque a palavra de Deus e você será abençoado em nome de Jesus. E a oração do dia é pelos governos e autoridades, a fim de que percam o orgulho e a vaidade que os impelem a competir com Deus. Hoje nós vemos isso implicitamente. Governantes, aqueles que deveriam governar para o povo, governam para si mesmos porque querem ser mais do que todos e se querem ser Deus, entre aspas, com D minúsculo, nessa vida. Vamos orar pelos nossos governantes. Curva essa cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós buscamos e oramos, Senhor, como a Tua palavra nos indica, que nós precisamos orar pelas autoridades. E oramos, Senhor Jesus, pelas autoridades aqui dessa terra, Pai. Pessoas que estão no poder, Pai. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrar todo orgulho, toda vaidade, Pai. Tirar, Senhor, essa vaidade que impele, Senhor, essas pessoas a competirem contigo. E assim buscarem serem deuses nessa vida, Pai. Quebra, Senhor, todo orgulho, toda vaidade. Destrona todo orgulho, toda vaidade, Senhor. E faz, Senhor Jesus, com que esses governantes possam ser tocados pelo Senhor. E possam viver, Senhor Jesus, segundo o Teu querer, a Tua palavra. E assim esse orgulho vá embora, seja destronado, Senhor. Nessas vidas dos governantes, mas eu estendo a minha oração e também peço em nossas vidas, para que não venhamos, Senhor Jesus, ser governados pelos nossos impulsos, desejos e paixões, mas que venhamos ser governados pelo Senhor e pela Tua palavra, Senhor. Nos dá essa condição de vivermos debaixo da Tua poderosa mão, Pai. De vivermos, Senhor, em dependência do Senhor. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, só quero lembrar a você que amanhã, domingo, nós temos 2 cultos aqui em nossa igreja local. Temos o nosso culto e esse culto pela manhã é o culto da Santa Ceia da Unidade. E também será a Santa Ceia Regional, onde os dirigentes das nossas congregações vão estar aqui também cultuando a Deus junto conosco. E quem vai ministrar neste culto desta Santa Ceia às 10 horas da manhã será o presidente do Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, o pastor Luiz Fernandes Bergamin. Então eu te convido a estar conosco, a cultuar a Deus conosco e participar dessa ceia. Nós estamos aqui na Avenida Ultramarino, número 616, no Lausanne Paulista. Avenida Ultramarino 616, no Lausanne Paulista. E também às 18h30, caso você trabalhe, caso você seja impedido de estar conosco no culto da manhã para ceiar, às 18h30 na Capela Irme Stevanato, nós teremos também um momento de ceia para você que trabalha no culto da manhã. Às 10 horas da manhã você não pode estar aqui por conta de trabalho, então você tem a oportunidade das 18h30 estar aqui na Capela Irme Stevanato e participar da ceia. E na sequência, às 19 horas, participar de um culto abençoado, culto de adoração e comunhão, às 19 horas no domingo, aqui em nossa igreja local. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe nesse final de semana, que você seja guardado, protegido pelas mãos do Senhor e que você se coloque diante de Deus, fazendo assim a sua vontade, a vontade de Deus na sua vida. Amém? Levante suas mãos espalmadas, feche seus olhos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora que unifica todos os crentes em toda a face da terra,
seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Conte com a Igreja do Brasil para Cristo manda aqui, pois nós temos um compromisso de vida que é amar Deus, pessoas e servir. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tamo junto.